Olá, internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, e aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo canal da Rádio Cidade em Dia. Queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Grupo Catarinense de Rádios por nos ceder esse espaço tão gentilmente e, de forma toda especial, agradecer aqui ao convite feito pelo jornalista Denis Luciano para apresentar mais um episódio do nosso podcast Visão 2030. Esse podcast, em cada um de seus episódios, nós temos o propósito de disseminar as ações que as instituições, pessoas físicas, escolas, organizações sem fins lucrativos, enfim, todos os agentes da sociedade organizada possam difundir as suas ações em relação à contribuição que vem dando para a evolução e, possivelmente, o atingimento dos propósitos da Agenda 2030 da ONU. Hoje nós temos aqui um conjunto de pessoas que são de uma instituição de ensino, né? Eu não vou apresentá-los, eles é que vão se apresentar, mas desde o princípio, quando o professor Alisson, que está aqui na minha frente, né, desde o princípio, quando ele começou a participar do movimento ODS, comitê aqui de Criciúma, ele trouxe sempre algumas contribuições muito importantes e, por essa razão, eu convidei os representantes aqui da escola para participarem aqui do nosso podcast neste episódio que nós vamos desenvolver a partir de agora. É importante nós lembrarmos que a Agenda 2030 da ONU, ela não é uma coisa distante, é uma coisa próxima de nós, né? É uma coisa que nós devemos começar, inclusive, com os nossos hábitos, né? Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, contribui. Porque se nós não temos cuidado com o que nós vamos descartar, né? O lixo que nós vamos descartar, que normalmente não é lixo, acaba sendo algum tipo de resíduo, né? Ou orgânico ou sólido, mas é algum tipo de resíduo, né? Então, qual é a finalidade que nós damos para isso aí? O que nós estamos fazendo com esse lixo? Então, ele começa por nós, né? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, como é que nós nos comportamos, né? Enfim, como é que nós temos encarado a forma como nós auxiliamos para termos um mundo melhor? Todos nós queremos um mundo melhor, mas o que nós estamos fazendo para isso? A Agenda 2030 ela tem esse propósito. Então, muita gente pensa, eu repito quase todos os episódios, eu repito a mesma coisa, né? Muitas pessoas pensam que a Agenda 2030 ela é exatamente a mesma coisa que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não, não é. A Agenda 2030 é mais ampla do que isso aí. Só que tem que ter uma forma de operacionalizar. E a forma de operacionalizar a Agenda 2030 é exatamente a partir dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais as 169 metas. E é importante nós observarmos aqui também que pequenos gestos, pequenas ações, que muitas vezes nós pensamos que não vão trazer tanta modificação na sociedade assim, elas trazem sim. Inclusive, às vezes, uma palavra, né? Algum estímulo que se dá na escola, né, professor, né, professora? Então, muitas vezes, esses estímulos que nós damos lá para os alunos, que para nós, muitas vezes, eu também sou professor, né? Muitas vezes, para nós é o normal, é o nosso dia a dia, mas que lá na frente diz, professor ou professora, lembra daquele dia assim, assim, lembra daquela palavra, né? Então, tudo isso contribui para nós termos uma sociedade ainda melhor. Então, só para nós passarmos a limpo aqui, né, usando uma linguagem bem de escola, né? A Agenda 2030 ela está apoiada, né, em 5 pilares, né, que esses pilares, como na língua inglesa começa com P, coincidentemente em português também começa com P, né, que é a paz, que todo mundo almeja, né, a paz, a prosperidade das pessoas, da sociedade, do mundo, né, termos um planeta cada vez melhor, né, nós devemos pensar que nesse foco todo estão as pessoas e para nós termos um mundo melhor, nada como construir parcerias. Então, esses são os 5 pilares da Agenda 2030 e para operacionalizar, nós vamos hoje então trazer a contribuição
da escola que está aqui conosco, eu não vou apresentar, porque eu gostaria que a escola e os professores que estão aqui se apresentassem, né? Então, professor Alisson, muito obrigado pela presença de vocês, em primeiro lugar. A professora que eu não lhe perguntei o nome. É Márcia. Márcia, né? Então, a professora Márcia. E a outra professora que está aqui, ao meu lado, né? A professora Silvana. Então, estamos aqui com 3 professores, 4 comigo aqui na mesa, né? E eu gostaria, então, que vocês apresentassem primeiro cada um de vocês, o que é que vocês fazem na escola, né? E depois apresentassem a escola. E depois nós vamos apresentar um rol de projetos que a escola vem desenvolvendo, né? E todas essas ações, eu li, inclusive fiz questão de imprimir para trazer aqui, né? E que todas elas, de uma forma ou de outra, contribuem significativamente, substancialmente, para a evolução da Agenda 2030. Professor Alisson. Abel, quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, né? É gratificante sempre que convidam a gente para estar conversando, falando, expondo um pouco do nosso trabalho, do nosso projeto, né? A escola pública é uma vitória sempre que a gente está nela, né? A gente está buscando sempre na escola pública trazer essa questão da educação de qualidade, que é o DS4, né? Trazer para os nossos estudantes essa condição, né? Eu sou o professor Alisson Porto de Jesus, eu sou professor de Geografia aqui da Rede Municipal de Sara, e eu venho trabalhando esse ano na escola voltado a esses projetos, essas competições, né, que a gente participa, e de algumas coisas que são muito relacionadas com as UDS, né? Principalmente os objetivos, né? Quando a gente tenta trabalhar, a gente vê que se relacionam entre si, e isso mostra para os alunos essa condição de poderem estar buscando um desenvolvimento sustentável, tanto na vida pessoal deles, quanto na comunidade, quanto na escola, e isso traz um retorno para a escola, traz um retorno para a comunidade, traz um retorno para o município. E durante esse ano eles tiveram várias ações que trouxeram essa visibilidade maior para a escola, para o município. Eu sempre falo que lá a nossa escola, a Márcia vai conversar um pouco mais sobre isso, que nossa escola é um case de sucesso, né? Ele vem de uma mudança brusca no último ano, em que sai de uma rede, vai para outra. A gente vem de uma comunidade que é carente, Qual é a comunidade? A comunidade de Esplanada e Sara, né? É. Então, lá na comunidade de Esplanada, a gente tem essa condição socioeconômica muito, muito carente. Eles têm uma dificuldade financeira, eles têm uma dificuldade emocional, eles são envoltos em problemas sociais que fazem com que essas crianças reflitam aquilo que tem na casa delas, né? Que elas vivenciam no dia a dia, elas vinham buscando isso na escola, transmitindo isso na escola. E a escola tenta fazer o reverso, né? Acolhe, muda comportamentos e tenta fazer com que eles espelhem esses comportamentos que eles estão transformando na escola, espelhem na sua família, na sua comunidade, se tornando assim pessoas melhores, né? Cidadãos melhores, pessoas melhores, ajudando no planeta, né? Ajudando a prosperidade daquela região, né? Então, legal. Professor de Geografia, eu sou da área de exatas, né? Sim. Mas eu sou apaixonado por geografia. Principalmente a geografia física, né? Os países, tal, essa coisa toda. Eu gosto muito da geografia política, aliás, né? Países, essa coisa toda. Eu sempre gostei muito. Conhecer as localizações, as capitais dos países, as bandeiras dos países, as moedas dos países, né? É muito legal. Isso é fascinante, né? É muito fascinante. Ok, professora Márcia, vamos falar um pouquinho sobre a professora Márcia, então. Vamos lá, então. Eu sou Márcia, né? Estou como gestora da escola lá de Itabalipa. Como o professor Alisson falou, é uma escola que está saindo da rede estadual, veio para a rede municipal no ano de 2024. Então, é uma rede que está passando por uma transformação e, assim, os nossos alunos também passando por uma transformação muito positiva. Nós estamos aí com o ano 2025 blindado de muito sucesso. Nossos alunos aí passando por um momento de superação fantástica, né? Colhemos aí muitos frutos
rapidamente, né? Nós plantamos sementinhas que floresceram rapidamente. Que bom. Esse ano levamos já nossos alunos para Minas Gerais. Opa! Então, assim, andaram de avião já. Opa, coisa boa! Né? Blindando aí o projeto do professor Alisson. Então, assim, um momento muito fantástico para a nossa escola. Uma escola que está numa zona bem vulnerável, né? Assim, um pedacinho de Sara que estava esquecido e que a nossa administração trouxe para o âmbito municipal, acolheu, né, na Secretaria de Educação. Então, um acolhimento muito positivo. Nossos alunos foram assim, acolhidos num momento muito especial, né? E a nossa escola toda restaurada, tanto com assim, os professores, né, que foram escolhidos assim, muito especial mesmo. Nós temos ali agora já a educação em tempo integral. Coisa muito boa isso. Temos, né, o de jejum, então assim, ó, muito bacana, né? E temos o professor Alisson, que veio com esse projeto todo aí. Veio com essa garra aí, trazendo, transformando todos os nossos alunos. E quando nós falamos assim, ó, em transformar uma escola, nós transformamos também toda uma comunidade. Porque a mudança começa dentro da escola e ela transforma toda uma comunidade. Eu não tenho dúvida disso aí. Inclusive, eu também tenho um trabalho voluntário, né? Uma parceria da Unesc com o Bairro da Juventude, e esse projeto já é desde 2010, então são 15 anos que nós estamos fazendo esse projeto, e lá também, né, são crianças, jovens e adolescentes em grande vulnerabilidade econômica e social. Então, eu reforço aqui as suas palavras que essa ação transformadora é a escola que faz, não tenho dúvida nenhuma. Mas vamos falar então aqui um pouquinho. Depois eu tenho uma curiosidade, não sei se vai dar tempo de nós falarmos no ar ou não, mas eu tenho uma curiosidade sobre essa transformação de escola pública estadual em escola pública municipal, que eu, sinceramente é a primeira vez que eu ouço falar nisso. Não conhecia, não sabia que poderia existir esse tipo de processo aí, mas depois a gente conversa sobre isso aí. Eu quero falar em primeiro lugar aqui sobre o projeto Horta Escolar Vertical e Horta Medicinal. Em primeiro lugar, né, que a gente deve lembrar que esse projeto, né, o professor Alisson aqui citou 2 objetivos, né, o ODS 3 e o ODS 12, né? Quando fala medicinal, certamente o 3 vai entrar, entrar em voga aqui, né? Mas sem dúvida nenhuma, né, isso de uma forma menos direta ou menos ampla, né, abrangeu também o ODS 4, né, que aí é essa educação de qualidade, uma educação integral. Todos, né? Eles, né, Abel? Todos eles acabam enquadrando. Mas fala um pouquinho, então, sobre esse projeto Horta Escolar Vertical e Horta Medicinal. Eu achei muito interessante isso aqui. Fala para os nossos internautas. Na nossa escola, Abel, nós tínhamos um pequeno espaço lá próximo do muro, e quando eu cheguei na escola, assim, nos anos anteriores, a gente já viam plantados naquele espacinho ali, algumas hortaliças, alguma coisa. Daí, como a gente já tinha planejado no começo do ano algumas ações que eu ia ter durante o ano para estar produzindo com os alunos dentro da minha disciplina, eu, conversando com a direção, a gente pensou em fazer essa horta lá, né? E como tinha pouco espaço, a gente resolveu, vamos pesquisar modelos de horta, então, para pequenos espaços. Então, a gente utilizou materiais recicláveis, como a garrafa PET, o PVC, fizemos e é interessante que dentro da ação sempre tem essa parte teórica, essa parte científica, né? Porque é uma coisa que eu luto muito para a escola e para todos os lugares que eu trabalho, com todo mundo que eu converso, é que a ciência ela tem que fazer parte da escola. A escola básica ela tem que ser um local onde vai preparar esses alunos para eles serem desafiadores, pensativos, que eles possam ter essa condição de pensar logicamente, ter o raciocínio, questionadores, isso mesmo. E quando a gente pensou em fazer, vamos arranjar maneiras. Mas daí tem toda a questão, né? O PET pode ser utilizado para uma horta, ele vai liberar algum resíduo, ele vai ter alguma poluição, ele é inerte ou não. Então, toda essa pesquisa é feita junto com os alunos e a gente produziu, então, essa horta. Dentro da horta, a gente fez a parte das hortaliças.
Então, a gente plantou lá couve, alface, salsinha, cebolinha. E uma parte especial da horta, a gente falou, vamos fazer a horta medicinal, né? Vamos arranjar ervas na comunidade. A Márcia trouxe várias, a professora Marli, lá da alfabetização, trouxe algumas. A gente conseguiu outras na comunidade, a gente foi plantando. Aí tem cerca de umas 15, 16 ervas medicinais lá, né? Então, E dentro delas, a gente produz vários... Como a gente pode chamar, pesquisas, né? Em cima daquilo dali, né? Então, todos os projetos, a gente fez uma atividade com o 7º ano, quando a gente estava trabalhando em biomas, para a gente catalogar essas plantas. A gente fez um trabalho com o 9º ano, que depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o uso dessa planta como fundamento medicinal, né? A gente trabalhou com o 7º a questão dos produtos fitoterápicos, como a sabonete, tudo isso. Então, a gente utilizou produtos da horta, tem um projeto também sobre isso. Então, a gente teve como base a nossa horta. Depois dessa horta, a gente foi desenvolvendo os outros projetos. Por exemplo, a parte do reflorestamento, né? Que é a parte do viveiro de mudas. Tem a horta, vamos pegar um ladinho da horta ali e vamos plantar algumas plantas nativas. Pra gente fazer ali a criação de mudas, de plantas nativas, né? Então, a horta E ela ficou muito bonita, né? Ficou esteticamente muito bonita, né? Então, todo mundo que... Eu já fiquei fascinado aqui pela cebolinha e pela salsa. Sim, aqui, né? E tu chega lá na escola, tu vê lá a parede, lá da escola, um muro que não tinha nada, e depois do nada ela ficou todo verde, todo colorido com a horta. Ficou muito bonita, né, Márcio? É interessante, o professor Alisson, quando você fala aqui sobre estudar para ver se não vai liberar nenhum, né, agente químico, sei lá, algum componente que possa agredir, né, a saúde das pessoas, porque muitas vezes, né, vamos reaproveitar isso, vamos reaproveitar aquilo, mas e aí? Mas tem, né, será que não tem alguma consequência? Não tem liberação de algum agente tóxico, alguma coisa nesse sentido? Então, muito importante essa prévia, né, a pesquisa de vocês, né, de forma científica para verificar se tudo vai funcionar de acordo com o respeito à saúde. Até porque, né, é uma horta medicinal, não pode ir né, na contramão aqui da saúde. Então, né, de uma forma mais direta, né, esse projeto ele atende o ODS 3, né? Isso. Saúde e bem-estar, né? E o ODS 12. Como é que vocês identificaram essa parte aí da horta com o ODS 12? Então, dentro do ODS 12 ali, né, a questão do consumo... Vocês certamente olharam uma meta ali. Isso, E quando a gente estava produzindo ali o projeto, e depois quando a gente começou a relacionar nossos projetos com as ODS, né? Porque quando a gente relaciona com as ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente cria ali uma conexão entre a nossa escola, o nosso projeto e algo maior. Algo que é consolidado internacionalmente. E como é que surgiu a ideia dos ODS? Então, eu sempre venho, já faz alguns anos, né, que a gente sempre que eu venho fazendo meus trabalhos, e eu sempre tento espelhar em algo que vai dar uma credibilidade maior para aquilo dali. Porque a gente percebe quando a gente vai fazer um projeto, tanto na escola quanto na nossa vida, se a gente não tem algo que embase aquilo dali, acaba tendo menos credibilidade para aquilo que a gente fez. Ou até nem tem credibilidade. Credibilidade para a nossa pesquisa. Então, sempre que a gente relaciona eles a um objetivo de desenvolvimento sustentável, a gente faz o quê? A gente traz uma credibilidade maior que dali. Porque a gente está falando... Quando a gente traz as ODS, a gente traz conosco também a credibilidade da ONU, a credibilidade dos órgãos que trabalham isso aí. Aqui na nossa região, todos os signatários, né? Quando a gente fala sobre ODS, a gente está falando sobre eles também. Todo mundo que age, que produz, que contribui para que tanto a agenda quanto os objetivos sejam alcançados, né? Então, dentro da escola, quando a gente fala com os alunos, né? A gente mostra esses objetivos, ele é uma parte aí dentro do nosso componente, principalmente a geografia, né? Principalmente lá no 8º ano, eles têm essa parte das ODS, né? Estudando como matéria, como currículo, né? E sempre que a gente tenta trabalhar, a gente faz esse trabalho com eles conseguem relacionar isso da realidade deles com algo maior, algo que os países implantam, as organizações internacionais implantam. Então, quando a gente faz uma horta e relaciona lá saúde e bem-estar, ODS 3, consumo consciente, ODS 12, eles conseguem relacionar, eu estou fazendo algo que vai contribuir para algo
maior. Então, a minha ação, ela se torna relevante. Então, essa relevância que a ODS traz para as ações desses jovens é interessantíssimo, né? E o movimento ODS também é incrível, principalmente aqui, como a gente vê aqui em Criciúma, o apoio de todos os signatários, né? Às vezes a gente bota alguma coisinha lá, uma reportagem que fizeram sobre a nossa escola, todo mundo vem comentar e fala e dá apoio e... Muito bacana aquela ali que foi disponibilizada. Sim, Legal. então é interessante que a gente vê esse apoio desses signatários, né? Eles dão eles aumentam a credibilidade aqui no nosso projeto. E assim, né, eu na condição de coordenador geral do Comitê ODS de Criciúma, eu fico muito feliz, né, de verificar que nós temos signatários que estejam tão preocupados, né, em fazer com que essa Agenda 2030, né, da ONU, ela seja encarada com muita seriedade, né, e tendo a certeza de que ela vai contribuir para uma sociedade melhor, né? Mas vamos para um outro objetivo, um outro projeto de vocês aqui, que eu gostaria de ver se a gente conseguia passar todos eles, né? Sim. Porque são sete, né? São 7. Isso. Isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os sabonetes naturais de Jussara. Jussara, eu fui descobrir que era um nome, que não era só um nome de mulher, né? Não faz muito tempo, não. Qualquer coisa de 2 anos por aí que eu aprendi que Jussara não era só um nome feminino. Vamos falar então um pouquinho sobre os sabonetes naturais de Jussara? Primeiro fala o que é Jussara, né? Porque a maioria dos nossos internautas e ouvintes com certeza não deve saber também. Interessante, né, Márcia, que o nosso projeto ali, né? Quando nós fomos participar da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas, a Restaura Natureza. A Restaura Natureza é uma ação da WWF com a ONG Quero na Escola, e eles produzem uma competição nacional de que equipes de escolas públicas nacionais, né, elas competem em prol do meio ambiente. Então, a restauração do ecossistema dentro da sua região. E quando a gente foi criar ali o nosso projeto, a gente começou a selecionar alguns assuntos. E o assunto da Jussara, da Issaroba, veio à tona porque o nosso município, né, Içara, ele deriva o seu nome da Jussara, das derivações do nome Jussara, né? Então, a palmeira Jussara era muito abundante na nossa região, no quilômetro 47 da ferrovia Tereza Cristina, e ela gerou o nome para Içara. Aí, a gente fez uma pesquisa junto dos alunos que estavam participando do projeto sobre, essa árvore, qual é a relevância para o nosso município? Só deu um nome? E aí, eles foram selecionando alguns pontos. O primeiro ponto, né, foi a questão a árvore deu o nome do nosso município, mas não é símbolo do nosso município, oficialmente. Ela só deu nome. Emprestou nome. Outra coisa, é uma árvore extremamente ameaçada em extinção. E é uma árvore de grande contribuição ambiental. O Terpedurus é uma árvore que traz para a natureza ali o alimento para os pássaros, alimento para os animais, cerca de 47 animais da Mata Atlântica, da fauna atlântica, elas se alimentam dos frutos dela, né? É uma árvore de difícil reprodução, uma árvore que foi extremamente depredada, foi extremamente utilizada por causa do seu palmito, e quando corta o palmito ela morre, né? Então a gente resolveu fazer o quê? Dar finalidade também para essa árvore. Então, além de buscar aquela questão do nome, da política pública, a gente tentou dar uma finalidade para essa árvore que não fosse só o palmito, para que as pessoas pudessem entender que por que a gente estava fazendo a criação desse viveiro? Por que a gente estava plantando novas espécies de Jussara? Por que a gente estava produzindo os sabonetes, né, Márcio? Então, agora eu vou dizer como é que eu aprendi que Jussara era uma palmeira, né? Porque eu comprei numa oportunidade um vidro de palmito, palmito de Jussara. Eu não fazia nenhuma. Eu pensei que Jussara era a dona da empresa, né? Aí fui olhar e a Jussara era a palmeira que dava aquilo ali. E aí vocês desenvolveram o palmito, o sabonete a partir da polpa. Do fruto da Issaroba, né? Da Jussara. Tá. Então, aquela frutinha lá, isso, vocês desenvolveram aquilo ali. Foi o sabonete e também o açaí, né? Da Issaroba, que ficou uma delícia. Isso. Pena que não tem degustação hoje. Hoje não tem. Que agora ficou um pouco fora da época da plantio. Se a gente pesquisa, se a gente olhar agora as espécies de Issaroba, a gente vê os exemplares, a gente vai ver que agora o cacho se formou.
Se formou o cacho, daqui a pouco vai ter a floração, agora perto de dezembro, janeiro começa a floração. Lá para fevereiro vai vir os primeiros frutos, né? E lá para maio, junho vai estar madurinho de novo para fazer a colheita, né? A gente colheu e comprou alguns frutos, né? No primeiro momento, a gente tinha cerca de 10 mil sementes. Então, a gente produziu ali as plantas no nosso viveiro, né? Com aquelas sementes que a gente coletou, daqui a pouco eu cheguei lá na escola lá, com uns 2, 3 caixas de coisa lá. Deixei a escola toda roxa, escola, parede, tudo roxo, né? E com os alunos a gente resolveu fazer, a gente fez a extração para a gente poder beneficiar a semente, para depois a gente fazer o plantio das sementes para ter as novas coisas. Podia ter trazido, né? Mas esqueci de trazer as mudas, né? Então. Tinha as mudas todas lá, né? E esse projeto, ele está mais identificado com os ODS 12. Isso. E a ODS 4, né? Isso, e o 15 também, né? E o 15 também, que é a questão da vocês, vida terrestre. Certamente vocês identificaram alguma meta, né? Ou algumas metas que estão mais alinhadas com esse projeto aqui. Sim. Né? Ok. Depois tem um outro projeto aqui, né? Que eu achei muito interessante, que é o Desafio Liga Jovem. Isso mesmo. E depois, mais no finalzinho, eu gostaria de retomar aqui o que a professora Márcia falou sobre essa viagem que foram fazer a Minas Gerais, mas vamos deixar isso aqui como sendo a cereja do bolo. Sim, né? sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Desafio Liga Jovem. Né? O que esse projeto traz, na verdade? Sim. O Desafio Liga Jovem, né, é um projeto do Sebrae, e ele faz uma competição entre alunos, estudantes do ensino fundamental 2, 8º e 9º ano, ensino médio e universidades do Brasil. Então, nessa competição, os alunos eles têm que desenvolver uma ideia inovadora de algum produto ou algum serviço que possa ser utilizado com a metodologia do Sebrae de precificação, planilhas, os instrumentos que o Sebrae dá para as microempresas, empresas do nosso país, para que eles possam desenvolver essa microempresa, essa empresa na escola utilizando essa ideia inovadora. A nossa escola, quando a gente foi entrar no projeto, a gente selecionou as meninas e a gente fez o projeto em cima dessa questão da nossa horta. Elas selecionaram um problema, qual era o problema da nossa comunidade? Não tinha farmácia. Nós temos um pequeno posto de medicamentos lá na nossa comunidade e tem o posto de saúde, onde as pessoas conseguem medicamentos. Daí elas falando, né? Precisamos de um medicamento assim, com urgência para aliviar alguma dor, algum mal-estar, né? A gente tem que pegar o ônibus, uma pessoa carente, né? Pegar o ônibus, se deslocar até a cidade vizinha, Sara ou Morro da Fumaça, para poder estar indo na farmácia, né? E se for um horário fora do horário de ônibus, que só passa uma vez por dia lá na nossa comunidade, a pessoa já não tem. E às vezes, como o SUS ele tem a sua política de uso dessas ervas medicinais, né? O RNSUS, a gente, em colaboração com o posto de saúde, a gente desenvolveu toda essa temática para participar do desafio. Então, elas fizeram o quê? Elas catalogaram as plantas, ervas medicinais que tem na nossa comunidade, elas desenvolveram ali um mapa interativo, colocando onde cada plantinha tá dentro daquele mapa ali dentro da nossa comunidade. Eles fizeram os produtos, tanto o sabonete, né, da Palmeira Jussara, quanto sabonetes, géis, pomadas. E dentro do plano de negócio delas ali, elas fizeram também um produto digital que era uma franquia social, que disponibilizava o modelo de negócio que elas produziram de selecionar as plantas, produzir produtos para que outras escolas do Brasil pudessem também gerar renda, né? Elas com a venda ali das sabonetes, né? Que a gente fez tanto lá no nosso ODS na praça, elas estavam comercializando sabonetes, quanto em outros momentos, a gente comprou um kit ali, né? De equipamentos científicos para a gente produzir o nosso outro projeto, que foi o projeto da Feira de Natal, da Feira do Programa Globo. Então, a gente pegou ali o medidor de salinidade, nossos termômetros, todos aqui. Tudo cientificamente. Cientificamente. Né? A gente comprou esses equipamentos com a renda que elas produziram no projeto do Desafio Jovem. O projeto delas foi tão legal que elas foram classificadas ali para a etapa estadual, né? Que é o
Elas foram 6 finalistas, né, estaduais, né? Parece que foram 180 escolas ali do estado de Santa Catarina. Elas foram das 6 finalistas. Ela fez a apresentação para a banca do Sebrae Nacional. E, infelizmente, ela não foi uma das finalistas nacionais, mas o projeto dela foi muito elogiado ali pelos feedbacks, tudo. O fato, eu vejo o seguinte, né? Não é aquele velho bordão, importante é competir. Não é isso, O importante, que eu vejo assim, é o seguinte, é a pessoa sair daquela zona de conforto, né? É isso que eu acho importante, né? Então, eu, inclusive, instigo bastante também os meus alunos, tem que botar a cara para bater, porque ninguém vai olhar para a cara de alguém e dizer, não, esse aqui, né, pode contribuir para isso, pode fazer aquilo, tem capacidade para isso, tem competência para aquilo. Né? Olhar para a cara das pessoas, ninguém vai julgar dessa forma aí. Agora, a pessoa é proativa, né? Faz um projeto. Então, se faz um projeto, se propõe a fazer um projeto, significa que essa pessoa já tem uma proatividade interessante. Isso aí interessa para todo mundo. Interessa para a sociedade, interessa para as escolas, interessa para as empresas, para o serviço público e até para o crescimento pessoal dessa pessoa, né? Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, né, agradecer o Grupo Catarinense de Rádios, né, por nos ceder esse espaço. Semanalmente nós estamos aqui, né, e de forma especial ao jornalista Denis Luciano. E vamos falar aqui o próximo projeto, né? Vamos mostrar aqui os 7 projetos da escola, que é o Restaura a Natureza, né? Que isso foi da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas, que é um projeto da WWF Brasil, né? Então vamos lá, professor Alisson, professora Márcia, vamos discorrer também sobre esse projeto aqui, que são todos eles muito interessantes, né? Pode falar. Esse foi a nossa cereja do bolo mesmo, né? Fomos campeões nacionais, né? Medalhistas, primeiro lugar nacional, primeiro né, lugar, Alisson? deixa eu dar os parabéns para vocês, então. Obrigado. Obrigada. Fomos premiados, então, lá em Minas Gerais. Levamos 5 alunos, né? Que foram os alunos que fizeram parte do grupo, junto com o professor Alisson, a equipe Saroba, que desenvolveu esse projeto, que fez até um projeto-lei que foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Sara, tendo a Saroba como símbolo do nosso município. Muito lindo esse projeto. E os alunos tiveram como prêmio uma viagem para Minas Gerais, para a Aimorés, para o Instituto Terra, que é um projeto do Sebastião Salgado, né? Que é um lugar espetacular. Só estando lá para saber a energia daquele lugar. Os alunos amaram. Eu nunca estive lá, mas só olhar ali as imagens que passam já transmite uma paz, uma serenidade, né? Saúde, vida, né? Isso, aquilo ali. E espetacular. E lembrar que aquilo ali estava tudo jogado, tudo... Isso. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, encontrá-lo em vida, porque foi um mêsinho após o falecimento dele, né? Mas estivemos lá no monumento onde ele está sepultado e foi, assim, uma energia maravilhosa. Bacana, como se ele estivesse realmente lá vibrando, né, a nossa presença. É maravilhoso. É maravilhoso. E nesse projeto, né, Restaurar a Natureza, vocês tiveram aqui a abrangência de vários ODS, né? O ODS 4, né, que permeia todos os projetos de vocês, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque aqui vocês elencaram mais 3 ODS, né? Que é o ODS 11, né? Isso. O ODS 15 e o 16, né? Isso. O ODS 15, né, por causa da vida terrestre, ele acaba elencando bem isso aí, porque dentro do projeto eles fizeram o quê, né? Eles partiram de 3 frentes, né? Quando a gente foi participar do projeto, uma coisa interessante de projetos, né? Eu sempre, quando a gente vai dar uma palestra, a gente vai conversar com alguém sobre projetos, eles pedem, às vezes, para a gente falar um pouquinho, mas como é que vocês ganham o negócio? Como é que é para sair do projeto quando são Olimpíadas, competições, né? Como sair do projeto para ser o projeto vencedor, né? Ao discorrer daqui dali, o que importa muito é a história contada, né? Eles chamam de storytelling, né? Então, o storytelling é o importante, né? Tem que ter algo que comova, tem que ter algo que
traga essa sensibilidade para quem está avaliando, quem está julgando, né? Ali no nosso município, a Issaroba, ela foi base central do nosso projeto, né? Tanto é que o Issaroba é a planta que virou cidade. Então, por ter sido essa planta que deu o nome ao nosso município, a gente foi atrás dessas 3 frentes. A primeira frente foi o quê? Restauração da planta. Então, utilizar essa planta de forma consciente na natureza, né? Utilizando seus frutos, a polpa, que é muito utilizada no Brasil, em vários lugares onde tem a Mata Atlântica. A gente vai ter o Jussaí, que é a polpa da Jussara batida, feito ali o creme, né? Ela é parente do açaí da Amazônia, né? O Terpedurus, é a mesma família, e então ele já é explorado economicamente em muitos lugares, né? Aí a gente faz a extração do açaí, produz as sabonetes, produz o shake, os produtos alimentícios, a gente utiliza as sementes, então faz todo o beneficiamento das sementes, tem toda uma ciência, a escarificação da semente, a retirada da polpa, o plantio, produz as mudas. Além da produção da muda, que é essa parte aqui da central da ideia do projeto, que é da ideia da Olimpíada, que é a restauração ambiental, a gente foi também para a área da ODS 16, né? Mais justiça, instituições eficazes, né? Que daí a gente pensou, vamos dar uma abrangência maior para a nossa lei, dar uma questão de parcerias e tudo isso. Então, a gente foi atrás dos órgãos públicos. Foi atrás do IMA, foi atrás da Fundai. A Fundai, que é nosso colega signatário também do movimento ODS aqui em Criciúma. Então, a gente foi, eles deram todo o apoio para nós. Foi o coordenador do IBA, o Ibanez Zanetti, foi até lá na escola. A gente fez uma palestra para eles, o pessoal do Instituto do Havaí ali, Isso, eles foram lá na escola, a gente fez a palestra, os alunos apresentaram, e os alunos, então, desenvolveram esse projeto de lei, né, de preservação da palmeira jussara e de transformar ela como símbolo do município. Foram até a Câmara de Vereadores, a convite ali do vereador Charles Carguinin, do presidente da Câmara, o do Casata, e um grande abraço para eles também, que são sempre apoiadores do nosso projeto ali. E foram até lá, foram super bem recebidos na Câmara e tiveram a oportunidade de apresentar esse projeto de lei. A importância da palmeira jussara, a importância ambiental e a questão da valorização da história do nosso município, transformando ela como de uma árvore, que é ameaçada de extinção, a uma árvore que doou o nome para o nosso município, então por isso precisa ser preservada. Então, nessa ação assim de mobilização, tanto da restauração ali, dos processos de restauração, quanto da produção ali do projeto de lei, que depois foi sancionado por nosso prefeito ali como uma lei municipal, né? Concluindo isso aí, e tanta parte da comunidade, essa questão da comunidade tá inteirada dessa ação, né? Então, ali a questão da comunidades resilientes, a ODS 11, né? Então, ela está inteirada dessa nossa ação de restauração ambiental. Tanto é que as mudas que foram plantadas na restauração foram ali próximo da nossa escola, numa APP que tem ali próximo da escola, eles fizeram um plantio ali de cerca de 100 mudas ali, né? Hoje a gente passa ali do ladinho, ali, já vê, elas já estão bem grandinhas, assim, foi no começo do ano, né? Então, foi bem interessante esse trabalho. E esse trabalho veio, então, dentro do júri popular, né? Do júri popular não, do júri especializado da Olimpíada, né? Que tinha 2 votações, tem a comissão popular, a comissão dos jurados e o voto popular, né? Então a gente foi votado como o melhor projeto da comissão. E a Secretaria de Educação do município de Sara? Como é que fica nessa história? Nossos colegas ali, eles dão todo o apoio, né? Tanto a Nerilda, que é a nossa secretária de Educação, quanto o Ismael, que é o nosso coordenador ali do Fundamental 2, eles sempre trazem para nós essa visão da secretaria como integrante da escola, né? A gente, quando eles foram campeões, né, a prefeita mesmo a prefeita é fascinada por educação, não, né? E é apoiadora. Uma pessoa entusiasta, né? A gente pode dizer, né? Ela já foi secretária de Educação aonde? Não, ela foi secretária de administração. De administração, perfeito, de administração, isso. E a prefeita é uma entusiasta, né? Sempre que a gente fala de um projeto, prefeita, a gente está participando de tal coisa, ela fica sempre fascinada, ela sempre dá o apoio necessário. Nosso abraço lá da nossa prefeita, né? Prefeita E quando os alunos eles foram vencedores ali, né? Da competição, eles receberam um prêmio, a secretaria foi até a escola, fez um café da manhã para todos os alunos, mostrou o projeto, mostrou o apoio que eles vêm dando para nós, né? Então, a gente só tem
a condição de produzir alguma coisa quando a gente tem apoio. Às vezes a gente não fala assim apoio financeiro, porque tem toda a questão de lei, né? De lei, de orçamentos e tudo isso. Mas aquele apoio de liberar, né? De poder acreditar, né? Isso é uma coisa que a escola faz muito, né, Márcio? Porque já trabalhei em outras escolas, em outros momentos, que a gente não tinha liberdade para fazer alguma coisa. Vamos participar de tal coisa? Ah, vai dar muito trabalho. Vai tirar os alunos da sala. Pois é. E a escola, que é uma escola de educação básica, né? Quais são as séries? Trabalha todas as séries, da primeira à nona? Do primeiro ao nono ano. Primeiro ao nono ano, trabalha todas as séries. Porque não é obrigatório, né? Que as escolas de educação básica trabalhem todas as séries, né? Existe escola que não trabalha todas as séries, né? Ou todas trabalham todas as séries? Não, tem escola que é só do primeiro ao quinto ano. Primeiro ao quinto, isso, né? Tá. Não, é que eu já tinha ouvido qualquer coisa nesse sentido, mas eu não tinha certeza. Sim. Então, trabalho do primeiro ao nono. E hoje, quantos alunos são na escola? Nós temos 230 alunos, tá. isso. A comunidade de você, na verdade, né, ela fica quase que no meio, né, entre Sara, do outro lado Jaguaruna e do lado de cá Morro da Fumaça, né? Então fica mais ou menos no meio aqui de 3 municípios. Vamos aqui a um próximo projeto de vocês, que é o programa Globe, né? Pesquisa sobre o Rio Uruçanga, e aí foi uma parceria com a Unesc, que é onde eu trabalho. Isso mesmo. Então, depois de a gente ter completado essa parte ali da História da Natureza, os nossos outros projetos, a gente já estava com o planejamento de participar da Olimpíada que iria ter, né? Essa é a primeira edição da Olimpíada e da Feira Nacional Globe, né? O programa Globe é um programa da NASA. Ele é um aplicativo de ciência cidadã, que se chama, né? É um aplicativo que foi desenvolvido pela NASA e ele está em vários países no mundo, né? Que é um aplicativo de coleta de dados ambientais. Então, o usuário daquele aplicativo, escolas, instituições, cientistas, universidades, eles conseguem pegar dados reais de monitoramento ambiental de vários lugares do mundo através daquele aplicativo. Então, ele faz essa triangulação com os satélites da Landsat 8, os satélites da NASA, que fazem aquele monitoramento por via de satélite. E os usuários do aplicativo, eles podem utilizar, então, fazer a coleta de dados da parte horizontal, que a gente chama, né? A parte de baixo, né? Então, esse programa da NASA, ele é em parceria aqui no Brasil com a Agência Espacial Brasileira e nossos amigos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a Mariana Almeida, que é a coordenadora nacional ali do programa aqui, né? Para instituições, eles têm uns projetos bem legais lá. E a gente sempre como professor, a gente sempre está estudando, né? Se reciclando, né? Eu fiz um curso há algum tempo atrás um curso da Agência Espacial sobre o aplicativo. Achei muito interessante essa questão de coleta de dados, porque normalmente a gente faz coleta de dados científico na escola, com uma atividade, num trabalho, num projeto, mas a gente não tem um banco de dados para aquilo ali. E o programa Globe trabalha como um banco de dados para essas informações. Então, quando saiu a notícia que teria a feira e teria a Olimpíada, eu falei para Márcio, vamos participar, porque é legal, o aplicativo é interessante, o projeto é legal e pode... O Alisson sempre te alfinetando. Sempre trazendo uma coisa. Eu sempre apoiando. Eu fico doido. Que bom, sempre apoiando, né? Interessante, porque às vezes é meio em cima da hora. Porque a gente sabe que vai ter, mas não sabe quando que vai lançar o edital. Então, lançou o edital e competição é assim, né? Tem um prazo. É 20 dias para produzir uma coisa. E o prazo é curto, né? Curto, porque é uma competição, né? Então, saiu o edital ali da feira. Vamos fazer, Márcia? Vamos! Comecei, peguei os alunos, selecionamos os alunos da nossa escola, fiz também na nossa escola estadual, né, que é o Dimir Pizete, a outra escola que eu trabalho, da outra rede, daí dividi, vou participar da feira com o município, vou participar da Olimpíada com a escola estadual. E dentro desse projeto da feira, né, que é o que a gente fez em conjunto com a Unesc, nós resolvemos trabalhar sobre o uso do solo, né, das margens do rio Uruçanga, né? E daí a gente faz toda a cobertura vegetal, toda a questão de mapeamento da margem. Os alunos produziram um mapa digital ali com o uso do solo na margem. A gente foi até o rio no dia, o professor Zeca, né? Zeca Virtuoso, foi até lá na escola, ele deu uma palestra para os alunos, aí foi até conosco no campo para a gente fazer a coleta. A gente fez a coleta, a análise dos dados com os equipamentos que a gente comprou
da venda das sabonetes, da atividade das outras meninas. Então, os outros alunos que são colegas delas se beneficiaram daquele valor ali. Então, é interessante que uma coisa conecta com a outra, né? E a gente fez essa coleta de dados e eles produziram um artigo. A gente produziu um artigo e o artigo sobre o projeto que nós fizemos ali, a coleta de dados e o uso dos protocolos do Globe, né? Porque o programa aí tem vários protocolos de coleta de dados. Então, a gente utilizou, a gente fez as coletas conforme o protocolo, fizemos artigos e enviamos lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a nossa escola foi a selecionada, foi uma das selecionadas, né, dentro das escolas do Brasil, 80 escolas do Brasil, para participarem dessa feira. E dentro dos projetos ali, né? E a nossa escola foi selecionada ali em três modelos de apresentação dentro da feira. A apresentação oral, a apresentação em formato visual, maquete ou elemento visual, e a apresentação em banner. Né? Então, foi uma das poucas escolas que teve foram selecionadas as três modalidades, e foi a única escola de Santa Catarina a ser convidada a participar da feira, né? Então, o nosso projeto foi o único em Santa Catarina a ser qualificado para essa feira lá. Assim, o Alisson, Márcia, e vocês certamente para isso tem que ter uma boa conexão via internet. Conexão lá, beleza, ou vocês têm que fazer alguma coisa de casa, porque a conexão lá não é... Não, a nossa conexão na escola é legal, é boa. Sim. É porque Mas o professor Alisson tira bastante noites de bastante trabalho. Bastante entrega do professor em casa também. Dá para perceber que tem bastante entrega em casa, né? Ok. Interessante a ver da questão da conexão, né? A nossa escola ali, ela municipalizou, e ela não tinha essa infraestrutura antes. Hoje, se a gente vê a escola aí de Itabalipa, né? A gente chega lá, primeiro que é tudo pitadinho, coisa mais bonita, né? Teve a reforma agora, vai ter ampliação com o CI, vai ter um novo parque, vai ter a construção do ginásio. Então, uma infraestrutura que não tinha, era relegada àquela comunidade. Então, eu já trabalhei lá quando era estadualizado, nada contra o Estado, os outros governantes, tudo isso, né? Mas era uma escola que era um pouco abandonada, né? O governo municipal fica mais próximo aí. Mais próximo, Aí fica mais fácil, né? E o que acontecia? A comunidade já tem essa carência socioeconômica, afetiva, e ainda a escola que era para ser o coração da comunidade, onde forma os filhos, forma os novos cidadãos daquela coisa, era abandonada também. Então, quando houve essa municipalização, houve o novo ambiente, primeiro ar-condicionado em todas as salas, já muda a condição dos alunos. Uma coisa que eu acho lindíssima, que é a questão do lanche. Eles chegam na escola, eles comem antes de entrar na escola. Então, a escola disponibiliza esse café da manhã, né? E lá às 10 horas da manhã eles vão comer de novo. E muitos dos nossos alunos, as duas refeições que eles vão ter no dia todo, eles vão comer no outro dia. Então, eu acho lindíssima essa preocupação de estar ali, né? Além disso, a gente tem internet de boa qualidade, a gente tem ali a nossa sala maker, nossa sala de informática, computadores novos. Então, a gente consegue fazer pesquisa, a gente tem uma tela interativa. Então, só consegue produzir projetos na escola porque a gente tem também a infraestrutura mínima daquilo dali, né? Então seria muito mais difícil, né? E para essa Olimpíada foi interessante que a Unesc deu todo o apoio, né? O Zeca foi lá, ele ensinou os alunos, ele mostrou para nós, eles confiaram na gente, né? Porque querendo ou não, quando a gente chegar lá, tá lá no artigo lá, o nome da Unesc, o nome da instituição. Então a gente quer agradecer muito o pessoal do laboratório também de Geociências da Unesc, lá do IPARC, deram todo o apoio para nós também. A gente não conseguiu levar nossos alunos lá para estar fazendo a pesquisa por causa do cronograma de Saeb e tudo isso, mas eles deixaram um convite também para nós estarmos lá visitando e dando essa iniciação científica para eles. Então é bem interessante. Interessante. E aí, nós falando aqui sobre esse programa Globe, né? Tu já deste uma entrada aqui nessa missão científica no Rio Grande do Norte. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre essa pesquisa sobre o Rio Três Ribeirões. Isso. Isso aí daí foi feito na outra rede, né, que eu trabalho, a rede estadual, né? Então, a escola de Mepizete, que é a escola ali do bairro Lira, ali em Sara, né? É o bairro onde tem as nascentes ali do Rio Três Ribeirões. Então, a gente já estava trabalhando com um projeto na feira, e a Olimpíada daí é uma competição, né? É diferente da feira, que é uma produção de um projeto científico, né?
a Olimpíada já é uma competição, então tem suas etapas, né? A primeira etapa eles tinham que desenvolver, a partir de uma problemática da local, desenvolver um vídeo científico. Então a gente pesquisou ali os principais, a coisa que mais afeta a nossa comunidade. O que mais afeta a nossa comunidade é as cheias do Rio Três Ribeirões. Então, enche lá as ruas, tem ruas que não passam, e tudo isso aí, né? E aí eles fizeram essa pesquisa, mapeamento das margens, ocupação das margens, e fizeram um vídeo científico. Enviaram o vídeo científico dessa primeira etapa. A segunda etapa era utilizar os protocolos do Programa Globe e produzir atividades dentro da escola relacionadas ao protocolo, a coleta de dados, a promoção do protocolo, do programa. E os alunos produziram também. A nota de corte da Olimpíada era altíssima, é 9,5. Então, eles tinham que tirar pelo menos 9,5 na média das 4 atividades, vídeo científico e os planos de aula. E até espanto meu, porque eu acreditava neles, mas era uma tarefa difícil a ser concluída, né? Em pouco tempo. Por meu espanto, eles tiraram nota altíssima. Foi a nota de corte mais alta, uma das mais altas do país. Opa. E receberam, então, o convite a estarem indo para a etapa presencial da Olimpíada lá no Rio Grande do Norte. Então, a Olimpíada agora, as próximas 2 etapas da Olimpíada, a etapa 5 e 6 da Olimpíada, vão acontecer no Rio Grande do Norte. A Olimpíada já enviou as passagens. E isso, vai ser dia 27, sai o avião, eles voltam no dia 4 de dezembro, vão ficar 9 dias lá. Eles vão conhecer, então, vários projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte, e da Agência Espacial. Tanto o INPE também, o Instituto Nacional de Pesquisa, né? E que aí tem a base lá no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, só pra gente dar uma contextualizar, né? Hoje é uma das referências nacionais na pesquisa espacial. Ali do ladinho do Maranhão, né? O Maranhão também com a base de Alcântara, então toda essa questão de pesquisa nacional da Agência Espacial Brasileira tem base lá. Tanto é que a maior parte das escolas que participaram foram de lá, né? Então eles têm um grupo em todas as Olimpíadas que são relacionadas a satélite e espaço, sempre vai ter 30, 40, 50 escolas do Rio Grande do Norte. Então, eles tiraram como método científico muito, muito pelo trabalho da Mariana, trabalho da Inês, que são as coordenadoras, as doutoras lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, trabalho delas da Meninas no Espaço, que é um programa incrível de ciência para meninas, né? Eles fazem... Meninas no Espaço. Então, com certeza, já temos aí o ODS 5 também, certeza. Né? E ela está agora na COP, né? Fazendo a apresentação do trabalho dela lá na COP 30. Então, é um projeto divulgadíssimo lá, né? E os alunos foram selecionados. Eles vão estar lá, eles vão visitar Tibau, João Lopes, Pipa, vão ir entre as marisqueiras, eles vão passar uma noite lá, eles vão estar no catamarã, na salineira, que é a produção de sal, eles vão conhecer o programa do Viveiro de Peixe-Boi, né? Do berçário de Peixe-Boi lá no Rio Grande do Norte, vão conhecer o estuário do Rio Natal, e toda aquela região lá, eles vão estar inseridos naquela pesquisa lá. Então, é uma oportunidade de crescimento para esses alunos, de uma vivência que eles não vão ter. E eles não teriam por ser uma escola pública. Então, é interessantíssimo, né? E dá para perceber que o professor Alisson, né, professora Márcia, ele mergulha pesado no programa Globo aqui, né? Sim. Mergulha em todos os projetos. Ele é um professor sonhador que abraça e leva os alunos juntos. Os alunos e professores, né? Inclusive a direção da escola também. Tem que se vir, né? Interessante é ver que uma coisa que é assim, meio inusitada, né? No começo do ano, quando a gente chegou, foi o primeiro ano na escola, né? Vim de outra rede, vim para cá, né? Era professor da rede municipal de Criciúma, efetivo. Recebi o convite da Rede Sara, passei no concurso e fui assumir a causa, né? Daí, chegando ali no começo do ano, diz, vamos fazer uma atividade. Os alunos já meio assim, porque eles não tinham essa cultura, né? Recém-voltado, recém-criado a escola como municipal, eles não tinham essa cultura de pesquisa, de participar, de falar pra vir à tarde, uma tardezinha ali, eles, não, vou deixar de jogar bola, brincar na coisa, pra vir à escola estudar. Daí a gente foi lá, foi uma briga pra conseguir 5 aluninhos pra participar do Restaurar Natureza. Conseguimos os 5, e naquele projeto eles já vão falando um pouco, né? É legal, a gente vem, a gente faz isso, o professor traz chocolate, a gente faz as coisas ali, bem legal. Daí eles já começam a ter uma mudança. Daqui a pouco eles são convidados pra ir na Câmara.
são convidados a participar da inauguração da Praça do Horto Ecológico lá no município. Vão no Movimento ODS participar lá na apresentação na praça. Daqui a pouco eles são selecionados finalistas. Daqui a pouco eles foram vencedores nacionais. Ganham uma viagem, ganham toda a premiação do evento. Agora, na outra que eu fui participar, cheguei, passei nas salas, eu tive que fazer um draft, porque de tanta gente, porque mudou, eles diziam, nossa, é possível, a gente tem capacidade, a gente consegue conquistar isso, vai trazer algo de bom pra gente, então é legal essa mudança de mentalidade, né? Professor Alisson, nós estamos, o tempo sempre conspira contra, né? Sim. Mas eu gostaria, antes de nós encerrarmos, de falar um pouquinho sobre o ODS na Praça, né? Com certeza. Eu estava lá também e gostaria que fosse compartilhado com os nossos internautas, né, que nos acompanham pelo canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia, e com os nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia, 89.1 MHz. Vamos falar um pouquinho sobre o ODS na Praça, então. A gente participou da reunião dos signatários, né? Daí estavam organizando ali na reunião, estavam organizando sobre o ODS na Praça. Né? Aí é interessante essa proposta, porque dá uma visibilidade aos projetos que a gente produz. E muita gente que passou não conhecia. Uhum. Porque essa questão de divulgação é uma coisa importante, né? Às vezes fala, mas faz para aparecer. Não, a gente faz para inspirar. Então, essa questão de divulgação é muito importante. Então, o ODS na Praça, a gente pegou a escola, né? A escola teve o stand da escola lá no dia na praça, estávamos ali, e levamos alguns dos nossos projetos, né? Tanto uma visão da nossa horta, quanto a nossa produção de sabonetes, quanto a Palmeira Jussari, que já tinha sido vencedora nacional, então a gente levou os banners, a divulgação da premiação, né, do projeto, e teve lá. E era muita gente, né? Muita gente que participou, que passou, que perguntou. Os alunos, eles não são muito acostumados com feiras, convenções, né? Eles estão querendo esse hábito agora ainda. Começando a se acostumar. Então, eles acabam lá interagindo. Quando eles viram, acabou já, 11 horas da manhã, e acabou. Acabou sendo tudo muito natural, né, para eles. Sim, né? É uma experiência maravilhosa, é uma oportunidade para você. E é importante que eles aí, né, talvez eles não tenham se dado conta disso, mas eles estão na vitrine, né? Com certeza. Eles estão na vitrine. Com certeza. E até a nossa amiga da SAT, que eu esqueci dela. A Regina? A Regina estava do nosso ladinho ali com os projetos da SATIC, do CARD e tudo. E ela passou lá, conversou com nossos alunos foram no stand da SATIC, que também adoraram, amaram o projeto, né? Os projetos que a SATIC produz ali também. Então é interessantíssimo essa troca de vivências, essa troca de conhecimento, né? E eles perceberam que eles fazem parte de um movimento, eles fazem parte de algo que vai trazer o bem para a comunidade, para o crescimento deles, é interessante. Antes de nós encerrarmos, se for possível, manda aquele artigo que foi produzido. Com certeza. Ler, tá? Com certeza, vou enviar. A gente vai produzir um portfólio, né, Márcia? Sim. A escola também vai fazer um portfólio no final do ano, todos os projetos, as produções que tiveram. A gente estava a Márcia estava dando a ideia também de a gente fazer um dia ali de uma mostra cultural, né? Mostrar todas os projetos, os alunos estarem apresentando os projetos que eles produziram. Né? Até fazer uma amostra, né, de todos os projetos para a comunidade. Trazer a comunidade para dentro da escola e mostrar todos esses projetos, as participações que eles tiveram também fora da escola, né? É importante. Isso é muito importante, dar visibilidade, né? Isso é muito importante. O interessante disso tudo, sabe, Abel, é que a gente tem que entender que tudo isso é possível. É possível. Só basta, às vezes, ter vontade, ter um pouco de esforço e disponibilizar essa ferramenta, né? Qual é a ferramenta? A ciência. Disponibilizar a ciência para essas crianças vai fazer o quê? Vai trazer um retorno tão positivo futuramente para a nossa sociedade. Quantos engenheiros agrônomos, quantos engenheiros ambientais, projetos de robótica, quantos desses serão profissionais lá no futuro que se inspiraram porque lá na escola tiveram a oportunidade de conhecer isso aí, ou de ter o contato com essa ciência. Então, os laboratórios em escolas, essa questão do investimento, tanto na internet, na educação de qualidade, é um investimento para o futuro. Vai trazer um retorno para que as nossas escolas, comunidades, cidades, sejam mais resilientes a desastres, a problemas sociais, e faz que seja uma sociedade mais sadia, né? Então, gostaria que vocês
fizesse aqui o encerramento, né, da participação de vocês. Professora Márcia também, né? Agradecer, né, Abel, por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da mudança que nós queremos deixar lá dentro da escola lá em Itabalipa, na vida dos nossos alunos, né? Deixando aí sociedade local isso, lá, né? deixando eles acreditando que eles podem mudar a vida deles, a vida de uma sociedade, e ser a mudança que eles acreditam lá dentro da escola, né? E já começaram a ser essa mudança. Que bom. E agradecer também o grupo catarinense de rádios que já esteve presente na nossa escola, fazendo parte dessa mudança, deixar lá o muro da nossa escola lindo, lindo, colorido, mudando a entrada da nossa escola. É muito bacana isso, né? Contamos sempre com o apoio de todos para essa mudança que a gente acredita, essa transformação. Ok, eu gostaria muito de agradecer, né? A última vez que eu fui no rádio, eu não falei da minha esposa. Ela brigou comigo, que tu foi lá da entrevista e tu não falou de mim. Então, eu vou agradecer a minha esposa, que ela sempre tá ali, de madrugada, às vezes ela querendo dormir, eu lá no computador, e vai viajar, ela tem que cuidar dos meninos, então é muito importante. Mas faz parte, né? Quero agradecer a todo mundo que apoia nossos projetos, né? Como tu falou, a Secretaria de Educação de Sara, a pessoa ali da Nerilda, do Ismael, a Silvana, né? Nossa gerente de educação ali também, a prefeita da Alvânia, que dá todo o apoio ali para a nossa escola municipal, que só é o que é por causa da mão dela também, de ter escolhido, selecionado a Márcia como nossa diretora, selecionado as pessoas que trabalham lá, então esse feeling, né, de encontrar quem se encarrega daquilo dali. Agradecer todo mundo que de forma direta ou indireta eles apoiaram. A Câmara Municipal de Sara foi um grande apoiador dos nossos projetos. O pessoal do WWF, né? O pessoal da Quero na Escola, o pessoal lá do Rio Grande do Norte. O ano que vem a gente vai ter algumas novidades, né? Então a gente está produzindo ali, então pode falar que a questão de espionagem industrial, né? Não podemos falar, mas não, por enquanto, né? Então o pessoal da Univale já entrou em contato conosco, vamos dar um apoio numa das competições que a gente vai participar, o pessoal da UFSC também, do Labtec, então a Unesc, a gente quer manter a parceria sempre, né? O pessoal do IFSC também sempre está em conversa com a gente por causa da horta, do horto do IFSC. Então, se for para agradecer, tem muita gente, né? Agradecer principalmente tu, né, Abel, por essa oportunidade, a Mila também, que sempre está interessado, sempre apoiando a gente como signatário. Então, a Fundai, não posso esquecer da Fundai também, o apoio. Então, várias pessoas, várias organizações que podem apoiar. Ok. Eu também quero aqui agradecer a presença de você, né, por ter aceito o meu convite para vir aqui compartilhar esses projetos que são tão interessantes, né? Um agradecimento especial ao Grupo Catarinense de Rádios, né, que sempre nos apoia, nos cede esse espaço para nós difundirmos, né, a Agenda 2030 por meio desse podcast Visão 2030. E um agradecimento todo especial aqui ao jornalista Denis Luciano. Um grande abraço e que os nossos internautas, né, que nos acompanham pelo canal do YouTube e os nossos ouvintes, né, aproveitem o máximo possível desses nossos conteúdos. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.